tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus? Mas antes, vamos fazer uma oração? Então você aí na sua casa, junto com o papai, junto com a mamãe, feche seus olhinhos e vamos orar juntos, amém? Senhor meu Deus, muito obrigado muito obrigada por o Senhor nos ensinar por o Senhor nos ensinar através da sua palavra. através da sua palavra. Nos ajude a a vivermos vivermos tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Nossa, que calor que está fazendo, não é mesmo? Eu sei que tem muita criança tomando banho de piscina, de mangueira ou até mesmo banho gelado, né? Já ajuda nesse calor. Vocês já pararam para pensar quanto calor José deve ter passado quando ele estava na prisão? Ainda mais no Egito. Nós vimos na última aula que o copeiro tinha ficado de ajudá-lo a sair da prisão, né? Já que ele tinha sido preso injustamente. Porém, o copeiro saiu da prisão e se esqueceu de José por 2 anos lá. Olha quanto tempo José ficou lá, né? Esquecido. Porém, José tinha um coração muito grato a Deus. E ele não ficou desanimado, nem reclamando, né? Não ficou triste com Deus. Sabe por quê? Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vamos continuar vendo o propósito de Deus na vida de José? José é recompensado. Gênesis, capítulo 41 e 42. Certa manhã, o rei Faraó estava muito preocupado, porque sonhou 2 vezes com coisas estranhas. Por isso, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito, mas ninguém soube interpretar os sonhos que ele havia tido. Percebendo o que estava acontecendo, o copeiro finalmente se lembrou de José e contou ao rei que, quando estava preso, conheceu um moço que sabia interpretar sonhos. Então, imediatamente o rei mandou buscar José na prisão. José deixou bem claro para o rei que era Deus quem interpretava os sonhos. Então, José ouviu atentamente os sonhos do rei. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. José explicou que os 2 sonhos queriam dizer a mesma coisa e que Deus tinha mostrado que iria acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas significavam 7 anos de muito alimento em todo o Egito. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de muita fome que viriam depois da fartura. José aconselhou o rei a escolher alguém muito sábio e inteligente para dirigir o país, e também homens para recolher e guardar uma parte da comida dos 7 anos de fartura, que serviria de alimento para os 7 anos de fome. O conselho de José agradou tanto o rei que ele mesmo foi escolhido para dirigir o país. O
rei retirou de seu dedo um anel e deu a José, que era um símbolo de autoridade. Deu-lhe também roupas bonitas e um colar de ouro, que era símbolo de honra. Também mudou seu nome e deu-lhe uma esposa egípcia. Que recompensa José recebeu do Senhor? De escravo e preso, agora José passou a poder ajudar muitas pessoas. Ele juntou tanto alimento nos anos de fartura que quando veio a fome, o Egito vendia até para outros países. Um dia, José estava trabalhando quando percebeu que chegaram 10 homens diferentes, estrangeiros, eram israelitas. Eles vieram até onde José estava e se inclinaram com o rosto no chão. José reconheceu que eram seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Fazia muito tempo que não o viam e ele estava com roupas finas, de governador do Egito, e falava a língua dos egípcios. Vendo seus irmãos curvados diante dele, José se lembrou do que sonhara sobre eles. Vocês se lembram? Ele sonhou que seus irmãos se inclinariam diante dele. Isso estava realmente acontecendo. José fingiu que não sabia quem eram e lhes disse: Vocês são espiões? Não, meu senhor. Viemos comprar comida. Somos filhos do mesmo pai. Éramos 12 irmãos. Um morreu. O outro, o caçula, está em casa com nosso pai. José deve ter ficado muito feliz ao saber que seu pai e Benjamim estavam vivos. Então, ele teve uma ideia. Se vocês estiverem falando a verdade, um de vocês vai trazer esse irmão caçula aqui. Mas agora, todos ficarão presos. E por 3 dias colocou-os na prisão. Depois do 3º dia, José disse: Eu tenho temor de Deus. Se quiserem salvar a sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, devem deixar um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Trago-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles comentaram entre eles que isso era um castigo de Deus pelo que fizeram contra José. Ao ouvir isso, José saiu da sala e foi chorar. Simeão ficou preso. Os outros irmãos pegaram o trigo e foram embora. Mas José tinha ordenado que o dinheiro deles fosse devolvido, sem que soubessem. Ordenou também que um bom lanche para a viagem fosse colocado junto com o trigo. Viram só? Apesar de tudo, José não guardava a raiva dos irmãos e ainda queria ajudá-los. Ele queria ver Benjamim, seu pai e toda a família. Aprendam com José, não tenham raiva das pessoas que um dia lhe fizeram algum mal. Então nós vimos que José servia a Deus de todo o coração e ele perdoou aqueles que fizeram mal para ele. Nós também precisamos ser assim, perdoar aqueles que fazem algum mal para nós. Sabem por quê? Porque Deus também já nos perdoou. Nós pecamos todos os dias contra Deus, que é santo. Mas Ele enviou seu Filho na cruz para morrer em nosso lugar e pagar os nossos pecados. Amém. Que bênção, né, crianças? Então, que nós possamos entender e fazer isso também. Perdoar aqueles que nos ofendem. Amém? Agora vamos orar. Pedir para Deus nos abençoar e para Deus nos ajudar a sermos assim. Amém? Vamos orar então, feche seus olhinhos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem. Assim como o Senhor nos perdoou. E nós também te agradecemos. Pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Tchau, crianças.